Capítulo 825, Árvore do Mundo 1. Lit não tinha ideia do que era uma muda, então ele planejou usar o único desperto poderoso que conhecia para ganhar o apoio do conselho, ou pelo menos pedir a Faluel que compartilhasse com ele seu conhecimento sobre os assuntos em questão. Você fez bem em vir até mim, Lit disse Faluel. Ela estava em sua forma hidra porque ele a pegou em um momento ruim. Entre sua pesquisa mágica e treinamento de protetor, Faluel só podia prestar atenção nele e não apenas a situação de Laruel é terrível, mas também se você contatasse o Conselho Humano, você se colocaria em perigo. O que você quer dizer? Perguntou Lit. Eu nunca menti para você e não vou começar agora. Você fez maravilhas ao realizar feitos incríveis enquanto mantinha sua natureza como um desperto oculto, mas agora que foi reconhecido pelo Conselho, os dois mundos são obrigados a se encontrar. Você já se tornou inimigo de muitos na sociedade humana, mas agora eles podem contar com o apoio de vários despertos que você cruzou. Espere um minuto. Eu nunca cruzei com ninguém. Eu simplesmente defendi minha vida daqueles que me atentaram. Além disso, tenho quase certeza de que matei todos aqueles que estavam em meu caminho. Então quem exatamente tem um osso a escolher comigo? Perguntou Lit. Cada jovem desperto a resposta dela o chocou, mas o que se seguiu foi muito pior. Você matou Treios depois que ele se vinculou a um item amaldiçoado, um evento pelo qual ninguém se importava, desde que você fosse apenas um ranger sem nome, mas agora você é uma referência. Você matou os discípulos de muitas figuras importantes da comunidade desperta, mas o mais importante, você causou a queda de seus mestres também. Além disso, você recusou a tentativa de reconhecimento de Ragu e chamou minha atenção. Essas são todas proezas que conquistaram respeito, mas também inveja e ressentimento. Muitos despertos sem mestre dependiam de Garon para ganhar a vida, e todos os jovens aprendizes agora têm que lutar com você para obter o reconhecimento de seu mestre. Você se tornou uma constante na vida deles. Para os primeiros, você é quem tirou o pouco que eles tinham e saiu com eles. Para os últimos, você recusou a oportunidade que eles nunca tiveram, se tornar o discípulo do mais forte humano desperto vivo. Para piorar as coisas, você também se tornou objeto de ressentimento, pois agora, sempre que cometem um erro, seus mestres comparam suas realizações com as deles. Assim como os velhos despertos ficam emocionados com a ideia de ver as alturas que você pode alcançar, os jovens despertos querem que você caia, tanto metaforicamente quanto literalmente. Possivelmente morrendo no processo. Como você pode imaginar, eles estão mais do que dispostos a dar uma mão ao destino e desencadear sua destruição. Espere um minuto, se os velhos me admiram, por que eles simplesmente não param seus discípulos? Perguntou Lit. Porque se seus discípulos batessem em você, isso significaria que você não estava destinado à grandeza, mas apenas o estímulo que outros precisavam para alcançar seu verdadeiro potencial. Se seus discípulos falharem, em vez disso, você apenas terá eliminado os fracos para eles. Além disso, não se esqueça que todos os velhos despertos, incluindo Ragu, querem trazê-lo do lado das feras para o lado deles. Lit não perdeu como Faluel não disse para o lado humano. Isso implicava fortemente que o Conselho Humano não estava tratando o assunto como uma comunidade, mas o considerava um pomo de discórdia. Mesmo assim, eles não querem tratá-lo como um igual, querem que você seja dócil e humilde para o uso. Portanto, eles deixarão passar a maior parte do que acontece com o objetivo de forçá-lo a buscar a proteção deles, disse Faluel. Não há nada que o Conselho das Bestas possa fazer para me ajudar. Existe eles fariam, se você fizesse parte dele, mas você nem mesmo é meu discípulo. Você ainda é um ladino desperto sem nenhuma afiliação, caso contrário ninguém permitiria a guerra deste discípulo, especialmente humanos. Despertos são poucos em número e recentemente muitos deles morreram por causa da tolice de seus aprendizes. O Conselho Humano não pode permitir um conflito aberto com as feras. Lit ponderou as palavras de Faluel por uma fração de segundo antes de entender todas as suas implicações. Com a ajuda dos despertos, todos os inimigos que ele fez e que havia ignorado até agora teriam recursos para bagunçar sua vida.
pessoal e profissional. Ele até suspeitava que a carreira de Ploria estava sendo ameaçada como uma forma distorcida de se vingar dele. Deixe-me adivinhar. Você também não vai me ajudar. Assim, serei pressionado a entrar na linha e fazer o que você diz, Lith rosnou. Errado, Faluel suspirou. Se eu quisesse forçá-lo a fazer qualquer coisa, teria colocado um preço pela minha ajuda contra Ragu, ou não teria mencionado nada disso a você. A jogada inteligente teria sido deixá-los pegá-lo despreparado, para fazer você se sentir pequeno e desamparado. Então, quando você estivesse mais fraco e desesperado por ajuda, eu teria casualmente enviado o protetor para ajudar e renovar minha oferta. Ela estava certa. Lith se sentiu ainda mais estremecido do que o normal por acusar a Hydra de traição. Talvez Faluel não fosse seu amigo, mas ela era honesta com ele, o que já era mais do que ele poderia pedir. Estou lhe dizendo isso para que você esteja preparado para o pior. Uma armadilha não é uma armadilha se você sabe que está lá, disse Faluel. Sinto profundamente por duvidar de você e por minhas palavras anteriores. Lith fez uma reverência profunda. É que tantas más notícias de uma vez só me fizeram sentir encurralado, e uma besta aquada é a mais perigosa. Faluel completou a frase por ele. Embora não fosse o que Lith estava prestes a dizer, ele gostou da interpretação que ela deu às suas palavras. Vamos garantir que até mesmo aqueles idiotas aprendam uma lição tão óbvia. Estou disposta a ajudá-lo, mas há um limite para o que posso fazer como apenas o governante de Darius ajudando um dos reis despertos da Floresta Travan. Pelo menos eu posso garantir a você que sua família estará segura. Qualquer tentativa de prejudicar seus filhotes humanos será recebida com extremo preconceito. Sua voz era apenas um sibilo, mas tinha um poder que reverberou pela caverna, fazendo-a tremer. Lith teve um sentimento estranho sobre isso. As vibrações não eram nada como quando ele deu o máximo. O covil da Hydra não tremeu tanto, mas mudou seu peso como se estivesse se preparando para a batalha. Obrigado, Faluel. Lith fez uma reverência para ela novamente. Seus inimigos haviam perdido o elemento surpresa e, enquanto fosse com ele que eles teriam que lidar, Lith estava confiante em suas chances de sucesso. Não é a mim que você tem que agradecer. Eu não teria ouvido nada disso até que fosse tarde demais se meu colega humano, Atung, não me falasse sobre isso. Atung? Aquele jovem desperto? Perguntou Lith. De fato. Meu palpite é que ela gosta de você onde você está. Se você se tornar parte do Conselho das Bestas, vocês dois nunca terão que competir. Além disso, você se tornaria um recurso confiável tanto como um mestre de forja como ligação com outra raça de despertos. Capítulo 826, Árvore do Mundo 2. Eu geralmente não aprecio a duplicidade, mas no seu lugar, eu diria que um rival honesto é melhor do que um amigo traiçoeiro. Além disso, eu não acabei com as más notícias. Lith suspirou e acenou com a cabeça para que ela continuasse. Sua situação era ruim, mas ainda poderia ficar muito pior. O que você está enfrentando em Laruel é uma grande ameaça, quase grande o suficiente para envolver o Conselho. Infelizmente, esse Erlich é um bastardo astuto. Como as coisas estão agora, quase não é suficiente. Nenhuma das partes envolvidas é um desperto, então o Conselho provavelmente permanecerá em suas mãos até que seja tarde demais, disse Faluel. A muda não é um desperto. Lith ficou pasmo. Infelizmente, não. A árvore do mundo, da qual todas as mudas descendem, é provavelmente a primeira, mas certamente a mais antiga criatura desperta em Mogar. As lendas dizem que suas raízes abrangem todo o nosso planeta, permitindo-lhe conter todo o conhecimento do passado, do presente e até para vislumbrar o futuro. Muitos despertos e dragões passaram suas vidas procurando por isso, na esperança de encontrar respostas que ninguém mais pode lhes dar. Alguns buscam a verdade sobre o passado, outros buscam a redenção. Eu entendo que estar desperto expande sua expectativa de vida, então uma árvore que poderia viver centenas de anos sozinha viveria milênios, mas esta história não é rebuscada. Ninguém pode viver tanto, Lith disse. Você está certo. Nós a chamamos de Árvore do Mundo, mas é apenas um título herdado.
Quando a árvore original sentiu seu fim se aproximando, ela não se desesperou nem procurou uma maneira de prolongar sua existência. A única preocupação da árvore era que todos os conhecimentos e segredos que ela acumulou se perdessem, então ela encontrou uma maneira de preservá-los. No momento de sua morte, sua consciência viajaria por suas raízes para encontrar todos os seus descendentes. Uma vez que a árvore do mundo encontra um candidato digno, suas consciências se fundem e uma nova árvore do mundo nasce do despertar de uma muda. Ele assume o corpo de um de seus filhos. Isso não é magia proibida? Perguntou Lilith. Não. Seria magia proibida se consumisse a força de vida da muda, mas é o contrário. A árvore do mundo dá a força de vida que sobrou para a muda, assim como você fez com o protetor, permitindo que o ser mais jovem viva mais tempo e herde todas as memórias da árvore, mas nenhuma de suas emoções. Dessa forma, apenas a informação é passada, enquanto todos os traumas e os preconceitos por más experiências morrem com a velha árvore. A nova árvore pode olhar para o seu conhecimento recém-adquirido como se estivesse lendo um livro. Do contrário, a carga emocional deixaria cada geração de árvores do mundo insana, com consequências imprevisíveis. É uma das razões pelas quais as mudas são chamadas de lixes de plantas. Cada um deles é como um filactério vivo que permitirá que a árvore continue a viver. Se Erlich colocar as mãos na mente de uma muda, ele pode trocar o conhecimento que ela possui em troca do segredo do despertar. Nesse ponto, ele simplesmente terá que pedir a seu novo mestre para ajudá-lo a se juntar ao Conselho de Mortos-Vivos, para que nenhum desperto possa mexer em seu território. A muda lhe daria todo o conhecimento de que ele precisa para comprar não apenas um assento, mas também vários aliados poderosos. Disse Faguel. Então, basicamente o conselho não vai intervir porque não há despertos envolvidos, mas uma vez que Erlich se torne uma ameaça, eles não teriam a chance de intervir porque ele teria se tornado um deles. Perguntou Lilith. Deuses, não. Ninguém é tão estúpido. É que até agora, você acabou de me reportar seus palpites, mas nenhuma prova. Eu estava apenas especulando. Se você estiver certo, o plano de Erlich é brilhante, mas ainda é apenas um plano. Existem inúmeras coisas nele que podem dar errado. Lenan pode matá-lo, a mente da muda pode queimar a de Erlich, ou melhor, sua invasão pode despertar a muda de seu sono e fazê-lo exterminar todos os mortos-vivos. Mesmo que nada disso aconteça e ele tenha sucesso, o povo planta desperto se unirá e o destruirá por contaminar o que eles consideram mais sagrado. Para que seu plano não seja uma sentença de morte, ele já deve ter um contato entre os despertos, se tornar um desperto, e então obter a aprovação do Conselho de Mortos-Vivos. O que, claro, é uma sequência improvável de eventos. A menos que você esteja perdendo algum elemento-chave, ele está fadado ao fracasso, disse Faguel. O tom de sua voz contradizia a confiança implícita em suas palavras. Ela e Lilith perceberam que, se Erlich não fugiu depois que seu plano foi exposto, ele deve estar desesperado ou incrivelmente inteligente. Lilith deixou o covil da Hidra e voltou para Laruel, dedicando todas as suas energias ao aprendizado sobre a anatomia das plantas em busca de uma pista para uma cura ou pelo menos desvendar o segredo por trás da confiança do Draugr. A busca de Lenan pela cidade não estava fornecendo nenhuma pista nova, então a soberana se juntou aos curandeiros humanos e os ajudou com o melhor de suas possibilidades. A Titânia tinha conhecimento limitado sobre magia de luz, mas graças à sua habilidade de se fundir com outras plantas, ela tinha seus próprios meios para estudar os infectados. Ela até permitiu que a praga se apoderasse de pequenas partes de seu corpo para tentar se livrar dela, apenas para cortá-las antes que pudesse se espalhar por todo o corpo toda vez que suas tentativas falhassem. A descoberta sobre os tecidos mortos-vivos pertencentes a um Draugr não ajudou muito a encontrar uma cura. Esse tipo de morto-vivo não podia se mover durante o dia, mas não era prejudicado pela luz do sol.
Simplesmente fazia com que a doença se propagasse mais rapidamente durante a noite, mas como Kila notou no dia de sua chegada, o tecido cinza ainda era capaz de ser transportado pela corrente de vida de seu hospedeiro e infectar tecidos recém-gerados, mesmo quando o sol estava alto. Para piorar as coisas, Draugr poderia se alimentar de suas vítimas por vários meios, como devorar sua carne, alimentando-se de seus medos e bebendo seu sangue. Deu aos tecidos infectados muitas maneiras de espalhar a doença. O maior ponto fraco de um Draugr era sua incapacidade de ficar longe de seu cemitério, mas os infectados não demonstravam nenhum desconforto, mesmo depois de ficarem presos por dias. Acho que enfrentamos o problema do ângulo errado o tempo todo, Quilla disse depois de outra falha na limpeza de um infectado. Nosso problema reside no fato de que, como nossos feitiços de diagnóstico são incapazes de distinguir o hospedeiro do simbionte, não podemos matar um sem causar um dano quase letal ao outro. A chamada cura que o professor Martz nos explicou simplesmente explora o traço da doença de sempre permanecer em segundo plano. Isso significa que quanto mais fraco um infectado se torna, o simbionte também fica, mas como é planejado para manter seu hospedeiro vivo, ele morre antes. Esta é uma tortura simples e não é uma cura viável porque se mesmo um pedaço de simbionte sobrevivesse, toda a dor que o paciente passou seria em vão. Acho que se queremos encontrar um remédio, devemos levar em conta que estamos lidando com outro vivo, e um Draugr. Deve haver um ponto fraco que podemos explorar para limpar os tecidos de Erlik de suas vítimas, Killa disse. Eu concordo com você, mas não é fácil encontrar uma solução, Mark respondeu. Continua no próximo vídeo.